Olá, problemas técnicos para começar. Deixa eu ver aqui. A gente treina, dá tudo certo, na hora que começa, não. Aí, consegui. Boa tarde. Faz tempo que eu apareço por aqui para dar uma aulinha, que eu gosto tanto. Eu sou Sabrina Pani, para quem não me conhece, sou psicóloga infanto-juvenil e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a psicologia escolar. Eu fiz mestrado e doutorado em psicologia do desenvolvimento e escolar. Então, eu trabalho com essa parte, né, do atendimento infantil, da parte clínica e também com a parte da psicologia escolar. Então, deixa eu só. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre essa questão da identidade da psicóloga escolar. Vou me referir no feminino, que somos maioria, mas psicólogas, psicólogos e psicólogues. A gente vai falar um pouco então sobre esse processo de desenvolvimento de autocrítica pelo qual passou a psicologia escolar. E aí eu vou contar um pouco para vocês sobre isso e depois vocês podem colocar perguntas aí no chat, ou me mandar também no direct do Instagram. Então tem aqui, né, para vocês verem, me sigam aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, aqui onde a gente está agora. E para conversar mais sobre esse tema, né, um tema tão importante, e vocês vão ver que ele possibilita uma visão sobre a psicologia de uma forma geral também, né? Então, não só para quem trabalha com psicologia escolar, mas a gente fala então sobre a produção das queixas, como que acontece essa produção de queixas. E a gente pode, na verdade, a gente vai depois se encaminhando para a psicologia escolar no que diz respeito às queixas escolares, mas a gente também, com essa visão teórica crítica, a gente também consegue trazer bastante para o atendimento clínico. Mas vamos lá, então. Eu vou falar para vocês um pouco sobre uma pergunta. Tem uma pergunta essencial que a pedagogia, o campo da educação fez ao longo dos anos para a psicologia. E qual que é essa pergunta? Por que essa criança não aprende? Ou porque esta criança não para sentada? Por que essa criança é tão agressiva com os colegas? Essas são algumas perguntas feitas da educação para a psicologia. E nós da psicologia, por muito tempo, procuramos as respostas e continuamos dando respostas para esta pergunta. Mas, ao mesmo tempo, construímos, enquanto área de conhecimento, a possibilidade de transformá-la. E o que eu quero contar para vocês hoje é um pouco sobre como essa transformação se deu, os avanços construídos, os limites que encontramos para que essa pergunta original não seja mais hegemônica. Temos muitos casos que são significativos no âmbito teórico de cada autor, área ou abordagem, não é? Se a gente parar para pensar na psicanálise freudiana no campo infantil, a gente tem o caso fundante do trabalho clínico com crianças, que é do pequeno Hans. Vira e mexe a gente ouve, né? Na psicanálise winnicottiana, também diversos casos, mas, por exemplo, Piaget é emblemático. Nós, na psicologia escolar, também temos casos relatados por Maria Helena Souza Pato no livro A Produção do Fracasso Escolar. Casos que deram ainda mais consistência a um movimento de autocrítica que vinha acontecendo desde meados da década de 80, com Psicologia e Ideologia, que foi uma obra também publicada pela Maria Helena Souza Pato. E o caso de Nailton é um caso emblemático. Narrado nesse livro, A Produção do Fracasso Escolar, conta pra gente como, historicamente, a psicologia atuou de forma a justificar as dificuldades encontradas pelas crianças no seu processo de escolarização, depositando somente na criança e em sua família a responsabilidade pela produção das dificuldades, num verdadeiro reducionismo de algo tão complexo como é a queixa escolar. E vocês vejam que aqui eu já utilizei diversos termos conceituais. Quando a gente fala de processo de escolarização,
é um conceito desenvolvido pela psicologia escolar em perspectiva crítica. Quando a gente fala em produção da queixa, é diferente a gente pensar em uma queixa e pensar que é uma queixa produzida. Quando a gente fala em reducionismo, também é um conceito. Quando a gente fala em complexo, a gente pode ver esse termo, não é esse termo de modo coloquial que a gente fala como complexo como sinônimo de complicado. Complexo aqui é outra coisa. Ou queixa escolar também é um conceito. Mas voltando, a história de Nailton descreve sua jornada na educação formal, marcada por desafios de aprendizagem e diagnósticos médicos que influenciam a sua trajetória escolar. Ele é um menino criativo e persistente, que gosta de inventar brinquedos com o que tem à mão, junto com seu irmão Gilmar. E a Marilena Zapato vai lá na casa dele, faz visitas numa pesquisa que a gente chama de etnografia, que é você estar no campo por um longo período de tempo, e ela vai lá e observa o Nailton. Nailton tenta até construir uma armadilha para pássaros, aprendendo sozinho e sem desistir, mesmo quando as coisas não dão certo de primeira. Em 1982, o Nailton foi encaminhado ao ambulatório de saúde mental devido ao seu comportamento discreto na escola e foi submetido a exames médicos e tratamentos, desde cedo rotulado como deficiente mental, devido ao seu desempenho acadêmico insatisfatório. Ele é encaminhado a avaliações médicas que resultam em diagnósticos de dificuldade de aprendizagem e são prescritos diversos medicamentos para o seu tratamento. Apesar de esforços de intervenção, incluindo participação em grupos de estimulação social e psicopedagógica, ele é rotulado como fraquinho na aprendizagem, supondo que a sua inteligência tinha sido afetada por uma doença não especificada. De posse dessas informações, as educadoras se tranquilizam em relação a Nailton, uma vez que elas sabem explicar as dificuldades, referendada pelo discurso médico, que remete a explicação da dificuldade dele para fora da escola. Fiquem com essa informação, a gente vai voltar nela. Então eu começo a minha fala falando sobre histórias. Casos são histórias, não é? Mas a compreensão das histórias também podem ser parciais ou reducionistas. Por isso, precisamos de um olhar que seja histórico, mas também crítico. No caso de Nailton, como e por que aconteceu de, na sua história, a sua versão como criança criativa ter sido ignorada pela escola? Para compreender e explicar por que a versão da patologia de Nailton e de tantos outros estudantes era mais forte e presente no cotidiano escolar do que as versões de criatividade e habilidades, Pato, em sua perspectiva histórico-crítica, foi a raiz histórica das explicações para o fracasso escolar, remetendo as ideias ao tempo e lugar que foram produzidas, possibilitando entender a serviço de que vêm tais ideias que depositam na criança e em sua família a causa das dificuldades escolares. As ideias servem a um propósito. As nossas produções científicas são carregadas de interesses que nem sempre nós temos, a consciência crítica, a serviço de que aquela ideia científica está sendo produzida e divulgada. E a gente tem várias coisas para comentar, da realidade que a gente vive atualmente, do número de patologias que vão aí sendo divulgadas cada vez de uma forma mais intensa e que as pessoas naturalizam a existência dessas patologias, inclusive em grande medida com as crianças. A psicologia foi respondendo à pergunta: por que essa criança não aprende? Por meio de ideias centradas nas diferenças individuais, diferenças culturais, familiares, diferenças de nível socioeconômico, diferenças de ordem neurobiológicas. Tais ideias, ao mesmo tempo que justificam as dificuldades, escamoteiam uma série de questões políticas, institucionais, econômicas, pedagógicas, que na realidade participam da produção das queixas escolares.
Vinícius tem 12 anos quando eu o encontrei numa escola pública no município de São Paulo. Ele cursava pela segunda vez o 4º ano, dessa vez em uma sala diferente, uma sala PIC, Programa de Intensificação de Ciclo. Aos 8 anos, foi diagnosticado como disléxico por uma associação e com TDAH por um médico. Naquela época não se fazia tanta avaliação neuropsicológica como hoje em dia. Então, o TDAH foi diagnosticado só pelo médico. Desde então, tomava medicação. Esse tipo de diagnóstico é mais atual, né, como o do Nailton. Oligofrenia era do Nailton. Pois ao longo da história, tivemos novas roupagens para justificar o fracasso escolar. E mais recentemente, aqui temos essa ideia da criança com distúrbio de aprendizagem ou transtornos do comportamento. Em comum, temos o fato de que, nesses casos, sejam os mais antigos ou os atuais, a explicação retira da escola sua parcela de responsabilidade na produção da dificuldade, encontrada pela criança em seu processo de escolarização. A forma como a gente escreve denota uma compreensão, uma concepção daquilo que está acontecendo ali. Então, vocês veem que a criança encontra uma dificuldade. Este encontro acontece porque são vários aspectos envolvidos na produção de uma queixa. A gente nega a questão biológica ou neurobiológica que pode estar na criança? Jamais. Mas a gente dá o peso, a medida correta para ela, né? Tudo se passa, na verdade, como se à defesa de uma educação escolar igualitária fosse preciso contrapor um lembrete a respeito de existência de aptidões desiguais. Olha, a nossa escola é para todos, na verdade, né? Nossa escola é para todos, mas as pessoas que não conseguem, elas têm uma questão individual. Esse é o discurso. Para justificar, é preciso ocultar alguma coisa e colocar a explicação para que as pessoas se sintam responsáveis pelo lugar social que ocupam. A psicologia escolar em perspectiva crítica vem desvelando aspectos que colaboram para a produção das queixas. Não é só a criança e a família. Tais como o funcionamento da vida diária escolar, a política educacional, como essa do Vinícius, né? PIC, Programa de Intensificação de Ciclo, e outras políticas da progressão continuada, que muitos chamam progressão automática, né? Progressão continuada, a política do ensino fundamental em 9 anos, isso trouxe e traz muitas questões para as crianças, enfim, uma série de políticas, implicações no trabalho docente, relações interpessoais que permeiam o processo educativo. Importante destacar a força que teve e tem a teoria da carência cultural. Essa teoria afirmou em sua primeira formulação que a pobreza ambiental nas classes baixas produz deficiências no desenvolvimento psicológico infantil, que seriam a causa de suas dificuldades de aprendizagem e de adaptação escolar. Esta ideia vinha ao encontro, né, no sentido de crenças arraigadas na cultura brasileira a respeito da incapacidade de pobres, negros e mestiços. Pesquisa realizada por Marilene Proença sobre a atuação da psicóloga escolar no Brasil concluiu que grande parte das críticas mais contundentes na área da psicologia escolar se articularam nos últimos 20 anos em torno da abordagem psicométrica e da psicologia diferencial, com destaque para laudos psicológicos em relação a explicações oriundas da teoria da carência cultural, bem como modelo clínico de atuação psicológica no atendimento à queixa escolar. A gente vai falar um pouco sobre a atuação da psicóloga escolar. Deve ser clínica? Em que sentido? Então, a gente tem os procedimentos diagnósticos tradicionais dos problemas de aprendizagem e os testes psicométricos mantiveram uma presença hegemônica nessas avaliações, aliás, na própria história da psicologia. Atualmente, temos a avaliação neuropsicológica que faz esse papel. Nos anos de 1930, os testes foram protagonistas, auxiliando a diferenciação entre crianças normais e anormais.
Em seguida, os testes projetivos passaram a auxiliar no diagnóstico psicanalítico da criança problema, por volta dos anos 1950. Posteriormente, os psicólogos começaram a identificar deficiências das crianças que seriam carentes culturais, principalmente a partir de 1970. Então, o profissional da psicologia tornou-se protagonista no diagnóstico da criança com distúrbios de aprendizagem ou transtornos do comportamento, como vem acontecendo atualmente. E os tratamentos, quais são? Como regra, o exame psicológico conclui pela presença de deficiência ou distúrbios mentais nos alunos encaminhados, prática que terá resultados diferentes em função da classe social a que pertencem. Aqui quem está falando é Maria Helena Souza Pato, tá? Então ela diz, em se tratando de crianças da classe média e alta burguesia, os procedimentos diagnósticos levarão a psicoterapia, terapias psicopedagógicas, orientação de pais, que visam adaptá-las a uma escola que realiza os seus interesses de classe. Ainda assim, tá torto isso, né? Adaptar a criança à escola. Não é a escola que tem que procurar rever os seus métodos. No caso de crianças de classes subalternas, ela termina com um laudo que mais cedo ou mais tarde justificará a exclusão da escola. Está aqui porque você não continuou. Nesse caso, a desigualdade e a exclusão são justificadas cientificamente, portanto, com pretensa isenção e objetividade, através de explicações que ignoram a sua dimensão política e se esgotam no plano da diferença individual de capacidade. Lembram do Vinícius, 12 anos, quarto ano pela segunda vez, diagnosticado como dislexo e com TDAH? Como vocês acham que foi realizada esta avaliação? Até comentei um pouco, né? Que foi só pelo médico do TDAH. Enfim, por meio e a dislexia foi numa associação. Mas como foi? Vocês acham que foi realizada alguma visita à escola? Ou uma investigação sobre a história do seu processo de escolarização? Não. Foi feito por meio de testes padronizados, sem nenhuma única conversa com a professora, ou o professor, ou a coordenadora, sem nenhuma compreensão do que estava acontecendo no chão da escola quando foi realizado esse diagnóstico. Foram aplicados testes de inteligência, testes projetivos, testes de leitura e escrita, mesmo sabendo que ele estava com dificuldade de leitura e escrita. E aí eu vou fazer um parênteses, né? Porque quando a gente faz uma avaliação que é histórico-crítica, que é da psicologia histórico-cultural, e a gente sabe que uma criança está com dificuldade de leitura e escrita, a gente não vai fazer uma prova só para verificar o que ele já adquiriu. A gente vai fazer um encontro, numa brincadeira, que traga a necessidade de escrever e que se essa criança tiver uma dificuldade, a gente vai intervir na dificuldade para ver como ela responde. Há uma intervenção, tá? Então não é uma avaliação só de produto, é uma avaliação de processo. No entanto, quando realizamos então, voltando ao caso do Vinícius, um levantamento da história do processo de escolarização, a gente teve muitas informações importantes, né, de entender alguma parte dessas dificuldades que o Vinícius apresentava. Então, eu fiz encontros de versões ao longo da história. Então, eu fiz uma entrevista na qual estava a professora do primeiro e segundo ano, que era a mesma professora, a professora do terceiro não consegui encontrar, não estava mais da escola, mas a professora do quarto ano que ele cursou pela primeira vez e a professora do quarto ano que ele estava cursando pela segunda vez. A professora Nancy, que foi a professora do primeiro e segundo ano, conta que fazia uma diferenciação na sala. As fileiras dos mais fracos com uma atividade e as fileiras dos mais fortes com outra. Vinícius diz sobre a professora Fátima, do quarto ano, que o alfabetizou. Ele diz, tudo que ela dava para os outros, ela dava para mim também. E aí eu aprendi. A professora Fátima, por sua vez, se espanta com o diagnóstico de dislexia. Como assim? Se trocar letras fosse sintoma, a gente tem um monte. Eu dava as atividades e ele fazia. Ele queria fazer as coisas, ele aprendia. Portanto, exemplo de uma situação de como a investigação das relações intraescolares são essenciais para a compreensão da queixa escolar. Nailton não teve a mesma sorte de Vinícius.
de encontrar uma professora que não acreditasse no seu diagnóstico médico. O que tem de importante que eu gostaria de trazer para vocês hoje é que a concepção teórica histórico-crítica nos permite analisar a produção, a trajetória que compõe o que denominamos de problemas de aprendizagem ou distúrbios de aprendizagem, deslocando o eixo da análise do indivíduo para o interior da escola e para o conjunto das relações institucionais, históricas, psicológicas, pedagógicas e políticas que se fazem presentes e constituem o dia a dia escolar, bem como constituem os indivíduos que participam nesse contexto, ou seja, o processo de escolarização. No processo de escolarização é que se produz o que denominamos queixa escolar. Ela é constituída pelo conjunto de relações e de práticas individuais, sociais e institucionais, que ao se entrelaçarem na trama da vida diária escolar, produzem uma série de obstáculos das mais variadas naturezas e que culminam com a impossibilidade da escola cumprir suas finalidades. E aqui passamos a repensar a pergunta principal da educação para a psicologia. Em vez de ser por que essa criança não aprende, para o que acontece ou aconteceu no processo de escolarização dessa criança que produz uma queixa escolar. Ou o que acontece no processo de escolarização que faz com que essa criança não se beneficie da escola. Que procedimentos constituíram essa atuação e formação do psicólogo escolar? Fundamentalmente, as ações deveriam centrar-se no trabalho participativo, preferencialmente com pequenos grupos, na queixa escolar, entendida como ponto de partida para uma ação na escola, no fortalecimento do trabalho do professor e do professor enquanto trabalhador, na circulação da palavra. Então, a psicóloga escolar deve fazer um trabalho clínico dentro da escola, não de atendimento individual, mas o atendimento em grupos, o se debruçar sobre a experiência docente, não deixa de ser um trabalho clínico no sentido de que a clínica vai se debruçar e se aprofundar sobre a compreensão de um fenômeno, a explicação de um fenômeno, né? Mas não o atendimento clínico individual ou individualizante, que vai, né? Porque é possível fazer um atendimento clínico também que não seja individualizante e medicalizante. Mas, no geral, não é pressuposto, né, que a psicóloga escolar trabalhe na escola com atendimentos individuais. A gente já tem a saúde para fazer isso. Inclusive, quando eu fiz o mestrado, né, falando um pouco do tema da dislexia, eu tinha na época projetos de lei que tinham esse objetivo de diagnosticar as crianças nas escolas, de fazer, como se faz, um diagnóstico de todas as crianças que provavelmente apresentassem o sintoma, passariam por um processo de avaliação dentro da escola. Isso foi sendo barrado, até porque seria uma duplicidade de serviço, né? E a escola não é lugar de se realizar diagnóstico, a escola é lugar de aprendizagem, de se pensar a relação professor-aluno. E aí, só finalizando um pouco, falando sobre a psicologia escolar, a gente tem vários documentos elaborados pelas entidades de psicologia, no sentido, né, de orientar e de regulamentar a atuação na psicologia escolar. Por exemplo, orientação para a regulamentação da Lei 13.935, que é a Lei de Inserção das Psicólogas e Assistentes Sociais nas Escolas, subsídio para a regulamentação da lei, referências técnicas para a atuação de psicólogas e psicólogos na educação básica, dentre outros. A gente tem também o portal de orientação à queixa escolar. Eu vou colocar o link depois aqui na descrição do vídeo do portal de orientação à queixa escolar e do ambiente virtual Maria Helena Souza Pato, onde tem toda a obra dela disponibilizada ali para você baixar em PDF, tá bom? O que eu tinha para falar hoje, né, era isso, e aí a gente continua numa próxima. Não saiam do grupo do WhatsApp, porque em breve vão ter aulas sobre psicopatologia infantil numa perspectiva crítica, tá bom? Até a próxima!